eu trago uma reflexão de Osho sobre como lidar com as nossas emoções reprimidas, né? Osho, que foi um sábio contemporâneo, e ele fala a respeito disso, que a gente sente, que a gente deixa reprimido e fica estagnado. O texto dele diz o seguinte: você pode controlar a raiva, você pode reprimi-la, você pode abafá-la. Ninguém saberá o que você está fazendo. E você receberá elogios por ser capaz de se manter absolutamente calmo e impassível em situações que normalmente as pessoas conteriam a raiva. Mas se você sabe que toda essa calma e essa impassibilidade eram só uma fachada, e que lá no fundo você estava fervendo de raiva, então isso não é autêntico. Lá no fundo você borbulhava, mas você reprimiu a raiva no seu inconsciente. Você a forçou a mergulhar fundo e abafou-a como se abafasse um vulcão. E ainda está fazendo isso. Eu quero dar uma pausa para fazer um comentário de um meme que eu vi hoje, de um palhaço, que ele estava chateado, né? Um rapaz, um homem vestido de palhaço, ele estava chateado, ele foi num restaurante almoçar, por qualquer razão ele estava triste, e alguém fala assim para ele, não fica assim, por que você está tão mal? Não, dá um sorriso, fica bem. Aí ele pega e dá um sorriso amarelo, assim, tipo, tô rindo com a boca, mas por dentro eu não tô feliz. Quem nunca passou por isso, né? Às vezes a gente está triste, está deprimido, vem alguém embaixo do ombro e fala, não fica assim, pensa positivo, né? E que é a tal da positividade tóxica, né? A gente tem que ser honesto com o que a gente sente, a gente precisa entrar em contato verdadeiramente com as nossas emoções, porque reprimir as emoções nos adoece. Hoje continua o texto. O homem controlado é um homem repressor. Ele vive se reprimindo e, por causa disso, ele continua acumulando dentro dele tudo aquilo que está errado. Toda a sua vida se torna um depósito de lixo. Mais cedo ou mais tarde, isso é inevitável, o vulcão explode, porque a pessoa só pode se conter até um certo ponto. Você reprime a raiva, reprime o sexo, reprime todo tipo de desejo, de anseios. Por quanto tempo você vai continuar reprimindo? Você só consegue reprimir algo até certo ponto. Chegará um dia em que não vai mais conseguir se controlar, e então você explode. Hoje falando um pouquinho aí da questão do nosso ego, né? Segundo Freud, um outro pensador também, né, pai da psicanálise, diz que somos seres desejantes e que a gente precisa aprender a lidar com os nossos desejos, né? Então parar de ficar se reprimindo porque a gente somatiza essas sensações, esses sentimentos no nosso inconsciente. E como é que o corpo expurga isso, gente? Quem é que faz ideia de como é que isso é expurgado? Esses pensamentos negativos, as emoções reprimidas, os desejos que você abafou feito um vulcão, o corpo expurga isso em forma de doença. Nosso corpo se adoece, né? Para quem estuda aí metafísica sabe que cada pedacinho do corpo tem um papel fundamental na nossa energia. Quando a energia não está equilibrada, essa energia vira doença. Ó, muita gente aqui no arroba Via Energia acertou o comentário da doença. Muito bem. Vamos em frente. Hoje continua. O entendimento, o homem, quando está buscando entendimento, consciência, autoconhecimento, esse entendimento traz um tipo de calor. Ele é um sol nascente dentro de você que derrete o gelo das emoções reprimidas à sua volta. É como uma chama que começa a dissipar a escuridão. O ser humano de entendimento, de meditação, não é um homem controlador, é justamente o oposto. Ele é um observador. E se você quer observar, você precisa se abster do julgamento. O homem que controla, ou seja, aquele que reprime, ele também julga, ele vive condenando, ele fala: isso está certo, isso é bom, isso é ruim, isso faz você ir para o inferno, isso faz você ir para o céu. Está sempre na questão do certo e errado, do julgamento, das polaridades, né? Ele está constantemente julgando, condenando, avaliando, escolhendo. O homem controlador vive escolhendo. O homem de entendimento vive sem fazer escolhas. É a consciência que não escolhe que provoca a verdadeira transformação. E como nada é reprimido, o ego não se apresenta. Nenhum eu se apresenta. E como o entendimento é subjetivo, um fenômeno interior, ninguém sabe a respeito dele. Ninguém pode vê-lo a não ser você. Essa frase, para mim, foi muito legal. Ninguém pode ver os seus desejos reprimidos, aquilo que está subjetivo. Ninguém pode ver o seu próprio entendimento a não ser você.
tantas pessoas buscando a cura no externo, quando na verdade essa cura está dentro de você, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu campo espiritual, do seu campo energético, da maneira como você lida com as coisas ao seu redor, da maneira como você reage diante das coisas, né? Vou contar para vocês uma experiência pessoal. Eu estava caminhando aqui na cidade de São Paulo essa semana, fui visitar uma pessoa, e na volta me parou como a gente pode falar isso sem ser agressivo? Um mendigo, uma pessoa que estava com fome. Aparentemente com fome, porque ele estava muito forte, ele estava muito agressivo. Eu acredito que ele devia estar sob efeito de drogas. E ele veio para cima de mim numa agressividade. Ele não me agrediu fisicamente, ele me agrediu com palavras, com gestos. Ele abriu os braços e dizia: "Você não vai passar daqui, eu não vou deixar", né? E eu estava parado e permaneci parado ali. Falei: "Nossa, como a energia dele está densa, né? Não posso me contaminar por isso". E aí ele começava a gritar comigo, aos berros. A rua inteira parou para olhar. E eu, assim, calmo, tranquilo, permaneci na minha calma. Falei: "Gente, eu não carrego para dentro da minha casa um lixo que não é meu, né?". E ele dizia: "Se você não for me levar no restaurante agora, eu vou fazer um escândalo aqui, porque eu estou com fome, eu estou gritando, eu não aguento mais gritar, ter que gritar para me sentir enxergado, né?". E a gente percebe, né, a dor do outro. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Eu sei que essas pessoas são acolhidas, que a prefeitura tem todo um trabalho de acolhimento, de levar para centro, de dar abrigo, de dar comida, mas essas pessoas escolhem de forma consciente, até porque pelo vício, elas escolhem sair dos abrigos e voltar para a rua para consumir drogas. A gente sabe como é a realidade, né? Então não é que esse homem está perdido no mundo, não. Ele recebeu as oportunidades e por escolha própria ele preferiu ficar onde está. Então eu disse para ele, falei: "Senhor, com essa agressividade eu não tenho condição de te ajudar", com a voz mais calma do mundo. "Você está muito agressivo". Imediatamente ele baixou o tom, ele se acalmou, baixou o tom de voz. As pessoas ao seu redor, ao nosso redor, as pessoas falavam assim: "Senta o braço nele, bate nesse cara. Quem é que ele está achando que ele pode? Como é que ele está falando com você? Que cara", xingaram o cara lá de tudo quanto é nome, "que cara sem noção, né?". E eu permaneci ali, é, cuidando de mim, né, da minha essência. Falei: "Gente, eu não preciso me rebaixar à agressividade dele. Essa agressividade é dele, não é minha. Eu não sou uma pessoa agressiva, eu não sou uma pessoa violenta. Eu nunca precisei bater em ninguém para mostrar o meu ponto de vista, para mostrar a minha verdade". Então eu abaixei o tom da conversa, conversei com ele e falei: "Olha, você quer orientação? Você quer que te leve para um abrigo? O que você está precisando agora? Eu não vou te dar dinheiro eu não dou, porque a gente sabe que ele não vai comer, ele vai comprar droga, né? Então, você quer que eu te acompanhe em algum lugar? Você quer que eu chame a Secretaria de Serviço Social para vir aqui te acolher? Enfim". E aí ele baixou. Mas assim, foi constrangedor porque a rua inteira parou, né? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês porque a gente precisa aprender a lidar melhor com o que a gente sente. Entrar em contato com as nossas emoções, mas eu não preciso agredir ninguém por conta disso, né? A gente tem que trabalhar os nossos filtros. Essas emoções reprimidas de raiva, de medo, de culpa, que a gente vai abafando e acumulando a vida inteira, elas geram em nós formas pensamento. O que são formas pensamento? Eu fiz uma aula semana passada que eu comparava as formas pensamento aos divertidamente. Vocês viram o filme Divertidamente? Ou não? Então a gente tinha a forma pensamento de ansiedade, de medo, de culpa, são bichinhos que a gente cria e que são consciências. Então quando eu vivo uma raiva reprimida, por exemplo, eu trabalho num lugar que eu não gosto, que eu não sou reconhecido, que o meu chefe ele me assedia moralmente, que a minha equipe não me acolhe, um espírito de muita competitividade, de puxação de tapete, né? Estou falando do exemplo do trabalho aqui. E você vai acumulando essa raiva, você vai criando essas formas de pensamento que são consciências. A coisa mais louca que tem da gente internalizar, gente, é que as consciências que a gente cria, elas tomam vida própria. E o filme, Divertidamente, ele mostra isso de uma linguagem simples de entender, que às vezes você não tem controle sobre essas consciências que você gerou, né? Então,
Muito cuidado com as emoções, as suas emoções reprimidas. Mais de 90% das nossas escolhas são inconscientes. Às vezes você acha que você está pensando com a sua cabeça racional, mas o seu ego, as suas emoções reprimidas, as formas, pensamentos lá do divertidamente, é que estão tomando conta de você. E você não percebe a maneira como você reage diante dos outros. Por exemplo, uma pessoa que eu conversei essa semana num atendimento terapêutico, ela me disse assim, Rafa, o meu sonho era me relacionar com alguém. Eu estou há mais de 7 anos solteira. E na primeira oportunidade que eu tive de uma pessoa se interessou por mim e me convidou para sair, eu neguei. Eu não quis sair, porque eu fiquei com medo de me apaixonar e de me machucar. Olha como são as coisas, né? O inconsciente, com as emoções reprimidas, de tudo que ela se doou nas relações anteriores, de tudo que ela deu no passado, de carinho, de acolhimento, de afeto, e que provavelmente não recebeu de volta, criaram nela formas, pensamentos de que viver um relacionamento me gera dor, eu posso me machucar, eu não tenho garantia de como o outro vai reagir diante dessa relação, ou o medo que o outro vá embora, ou o medo que o outro termine comigo e eu entre em um processo de abandono, de rejeição, de traição. Tanta gente com medo de se entregar no amor pelo medo de ser traído, né? Então, a gente tem que entrar em contato com essas formas de pensamento e dar consciência para elas. Quando estava estudando as áreas holísticas, que eu aprendi isso a gente fala hoje na língua da internet, a gente fala assim, alugou um triplex na minha cabeça. Mas essas consciências que a gente cria, elas começam a entrar em contato contra a gente porque elas não querem morrer. Elas têm vida própria. Então, fica lá, vamos botar o divertidamente o bichinho do medo. Ele fica ali, você criou esse medo. Você gerou uma forma de pensamento. Isso é um bloco energético. Então, se você tem medo de se apaixonar, se você tem medo de abrir um negócio e ir à falência, você tem medo da escassez, você tem medo do abandono, você tem medo da rejeição, tá lá o bichinho do medo. Acontece uma oportunidade de você se relacionar com alguém, de abrir um negócio, e aí o bichinho do medo fala: não, não faça isso, vai dar errado. Fica na sua zona de conforto. Por quê? Porque quando você gera o movimento, a tendência é dissipar esse medo. Mas ele não quer morrer, você criou ele, é uma criatura. Ele tem energia, ele está vivo dentro do seu sistema energético. Então, essas criaturas começam a entrar em contato com a gente e ir contra os nossos desejos, os nossos movimentos. Então, o que a gente tem que fazer com essas formas de pensamento? A gente tem que dar consciência para elas evoluírem, continuarem dentro do nosso sistema, mas mais conscientes, mais maduras. Então, eu preciso elaborar esse medo. Eu preciso entrar em contato com ele e dizer: olha, tá tudo bem eu dar esse passo. Eu sei que eu estou sentindo medo agora, eu acolho você, eu não estou contra você. Mas faz sentido para o meu sistema, para a minha missão de alma, para o meu propósito, para a minha jornada de evolução, faz sentido entrar em contato com esse medo e gerar movimentos. Isso que eu estou trazendo para vocês, esse conteúdo, gente, está gerando valor? Está fazendo sentido? Se estiver fazendo sentido para você, comenta aqui com os diamantes, porque diamante é algo raro, é algo precioso, é algo que tem valor. Então comenta para que a gente possa é, informar para o Instagram que esse conteúdo tem valor e ele entrega para mais pessoas. Bem, então, como é que eu dou consciência para as nossas formas de pensamento? Né? Preciso entrar em contato com elas. De que maneira? Eu preciso acessar o meu eu superior. Existe uma parte de mim que não é o mental racional pensante, é o meu inconsciente que sabe os caminhos que eu quero seguir, a minha missão de alma, que me traz propósito. Está na hora de eu fazer algum movimento, de eu mudar, está na hora de sair desse trabalho, que sabe quais são os meus karmas, qual que é a minha missão de alma, o que eu vim fazer aqui de resgate para aprender e ter consciência, para evoluir a minha própria consciência. Existe um eu superior que nós na área holística chamamos de mental superior e que eu preciso acessá-lo para dar consciência para essas formas de pensamento e fazer os desbloqueios energéticos dessas formas de pensamento e trazer esses bichinhos divertidamente para o meu lado e não para ficar contra mim, né? A maneira como eu gosto de acessar o meu eu superior, primeiro ponto, a meditação é um exercício de sair do mental racional, pensante.
os pensamentos da mente que não param, os nossos divertidamente, é levar, sutilizar a nossa energia e entrar em contato com o nosso corpo astral, o emocional que a gente sente, com o nosso eu superior. Quando eu estou conectado a ele, a ferramenta que eu gosto de trabalhar é com a radiestesia. A gente usa um pêndulo e a mesa radiônica para identificar qual que é meu karma, qual que é a minha missão de alma, qual é o bichinho de forma pensamento que está em desequilíbrio agora que eu tenho que acessar e dar consciência e fazer os desbloqueios. Será que eu estou com o bichinho do medo aqui que está me paralisando? O autossabotador interno, a rejeição, o abandono, a traição. Será que eu tenho algo kármico para quebrar nesse momento? Como é que a minha missão de alma me orienta a fazer movimentos agora? Então, eu converso muito, gente, com o meu eu superior, quase todos os movimentos que eu faço na minha vida, as mudanças que eu já fiz de trabalho, de lugar de morar, tudo que eu faço de movimento, eu acesso meu mental superior com a radiestesia, identifico os caminhos, faço a quebra dos blocos energéticos de forma pensamento, reenergizo todos os meus chakras, porque a radiestesia também faz a limpeza e o desbloqueio dos chakras, e dessa maneira, na prática, eu consigo ter equilíbrio emocional para lidar com as adversidades da vida. Então, se por acaso alguém que estiver extremamente alterado, drogado, agressivo, parar você no meio da rua, fazer um escândalo, e a rua inteira começar a olhar para você e todo mundo falar assim: enfia a porrada nele, desce o braço. Isso é um absurdo. E você ter esse equilíbrio emocional e energético, dizer: eu não sou essa raiva não está em mim, eu conheço quem eu sou por dentro, eu não preciso me conectar nessa frequência para sair dela, eu quero acessar um patamar acima e não me conectar a ela. Isso eu contei na prática, uma coisa que aconteceu, que as pessoas ficaram assim: como que você conseguiu ficar tão calmo diante dessa situação, né? Porque na prática eu estou sempre me energizando, quebrando as minhas formas de pensamento, olhando para a minha maneira de reagir às coisas e entrando em contato com a minha espiritualidade, com o meu eu superior, com os meus mentores, a partir da radiestesia. Se você quer aprender a fazer isso, como é que você lida com o seu lado emocional e se tornar um terapeuta de si mesmo, mantendo as suas energias em equilíbrio e se blindando da negatividade dos outros, eu vou dar uma aula gratuita nessa quinta-feira, dia 15 de agosto, às 18 horas. Eu vou te ensinar como é que você pode usar a radiestesia radiônica para se manter em contato com o seu eu superior e quebrar os bichinhos das formas, pensamento e ter mais equilíbrio emocional. Para quem quiser acessar essa aula gratuita, vai ser ao vivo no Zoom. Para quem estiver lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, é só você clicar aqui nos comentários, escreve uma palavra, escreva a palavra energia, que eu vou mandar o link do grupo do WhatsApp e a gente se vê na quinta-feira às 18 horas.